Pai do Senhor Jesus, meus amados amigos, ouvintes, quero deixar uma palavra em Gálatas 5, versículo 14. Para quem gosta de ainda andar pela lei, o apóstolo Paulo fala aos Gálatas 5, versículo 14. Olha só a palavra que o apóstolo diz: porque toda lei se cumpre em uma só palavra. Quem gosta de seguir lei aí, ó. Nesta, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Está vendo? Nós vivemos pela graça, meus amigos. Nós vivemos pela graça. Eu sempre falo isso, nós não vivemos por lei. Pela lei não tem como. Nós vivemos a lei. Jesus, quando veio, morreu por nós. Quando o véu se rasgou ali, ele nos deu livre acesso para falar com o nosso Deus. Não tinha mais necessidade de um sacerdote para que o povo se juntasse de ano a ano, para que fosse a Jerusalém, que era o lugar adequado, né? Onde tinha o templo lá. Os irmãos sabem que na época antiga foi feito um templo. Salomão fez um templo para Deus, e ali o Senhor falou lá em 2 Crônicas 7, versículo 13, se não me engano. 13, 14 e 15, fala que o Senhor fala assim: agora meus olhos estarão abertos, no versículo 15, agora meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos à oração deste lugar, atento, entendeu? Porque ali foi chamado o nome do Senhor foi feito para ficar perpetuamente naquela casa, chamada Casa do Senhor. Por que quando Malaquias, o Senhor fala com Malaquias para levar a casa do tesouro, que era lá na casa do rei, o tesouro, e para mantimento na minha casa, que era o templo na casa do Senhor, chamado a Casa do Senhor. Olha só, 2 Crônicas 7, versículo 14 e 15, diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aí o Senhor diz assim no versículo 15: agora estarão abertos os meus olhos e atento os meus ouvidos à oração deste lugar. Entendeu, irmãos? Porque ali era chamado Casa do Senhor. Naquela época era a época da lei. Todos tinham que seguir a lei. Até Jesus cumpriu a lei. Jesus veio, Mateus, se não me engano, Mateus 5, ele ensinava a bem-aventurança, falando bem-aventurado, feliz. E ele foi falando no versículo 6, 5, 6, sempre explicando, falando em relação a que ele não veio, o 7 também, ele não veio destruir a lei, veio cumprir a lei. Porque tudo que foi profetizado antigamente era pela lei. Deus falava pelos profetas, pela lei. E Jesus cumpriu quando veio morrer por nós. Lá em Jeremias 23, pode os irmãos que conhecem a Bíblia aí, Jesus falava que ia enviar: e sereis ensinado por Deus. Então, Jesus foi esse Deus que ensinou o povo judeu. Então, irmão, nós não vivemos pela lei, nós vivemos pela graça. Isso graças ao nosso bom Deus e a Jesus Cristo que morreu por nós. João 3, versículo 16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira, porque deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, ou não pereça, mas tenha vida eterna. Por isso que aquele que crê em Jesus Cristo tem garantia de vida eterna, de viver eternamente. Quando a gente fala em vida eterna, o pessoal logo pensa em ir para o céu, né? Mas não é bem assim, não. Os chamados para ir ao céu, para viver com o Senhor 1000 anos no céu, foram os 144.000. E os discípulos, 12 discípulos, né? Que na cidade que Jesus preparou, está lá o nome dos 12 discípulos nas portas. E as 12 tribos de Israel. Os irmãos podem observar direitinho. Mas nós vivemos vida eterna. Seja nessa terra, ou seja outra que vai repousar sobre essa. O importante é que nós estamos vivendo debaixo do jugo do Senhor. Amém? Creia nisso, amados. Nós não vivemos pela lei, mas vivemos pela graça. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Que todos possam ficar ligados no Senhor Jesus Cristo e amar, né? Porque toda a lei se cumpre nessa palavra.
Quai, seu app de vídeos curtos.